Olá, estudantes do 7º ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco, a nossa intérprete, a Gi. No vídeo de hoje, vamos falar sobre vírus. Os objetivos da nossa aula. Vamos reconhecer as partes que compõem os vírus. Vamos também compreender o processo de vacinação e a importância no combate às doenças causadas por vírus. Vamos observar esta imagem. Qual é a importância das vacinas no combate às doenças causadas por vírus? O que ela faz no nosso sistema imunológico? Então, essa imagem aqui foi a mais esperada, né, pessoal? Quem aí de casa já se vacinou? Olha só, fica de olho aí, cada município, cada local tem as suas datas corretas de vacinação. Olhem lá, preste atenção e não perde não, tem que se vacinar. Então vamos pensar um pouquinho. Como descobriram a existência dos vírus? Já que eles são tão pequenos, que nós chamamos de micro-organismos. Todos os vírus são iguais? Será? Será que todos os vírus são iguais? E por que eles precisam de uma vacina para cada tipo de vírus? Opa! Aqui já responde, né? Se precisamos de uma vacina para cada tipo de vírus, entendemos então que os vírus não são todos iguais, certo? Então aqui nós temos o Dmitry Ivanovsky, então esse senhor aqui. Em 1982, ele identificou um micro-organismo infeccioso, o vírus do tabaco. Então, tudo começou aqui com os estudos do senhor Dmitry, em 1982. Mas em 1932, foram vistos pela primeira vez em microscópios eletrônicos. A professora já falou para vocês que eles são bem pequenininhos, são micro-organismos. Então, só serão vistos em aparelhos microscópicos. Aqui, a gente tem só uma comparação, né, algumas representações, só para que vocês entendam um pouquinho do tamanho do vírus, né? Então, aqui, nós temos a imagem de uma célula. Essa célula, então olha o tamanho dessa célula comparada com uma hemácia, lá no lado do nosso sangue. Uma mitocôndria, um cloroplasto, aqui uma bactéria. E olha só o tamanico do vírus. Então, só para que vocês entendam, nem vou entrar ali nos números em questão, porque a imagem por si a gente já consegue entender. Então, aqui ó, é o vírus do mosaico do tabaco, que foi aquele que o senhor Dmitry descobriu. Então, olha o tamanho do vírus comparado ao tamanho de uma célula, comparado ao tamanho de uma hemácia. Então, é por isso que ele é chamado de micro-organismo. Qual a estrutura dos vírus? Então, o vírus tem uma cápsula proteica, ou seja, uma cápsula de proteína. Dentro desta cápsula de proteína é que nós vamos encontrar o material genético, as suas informações genéticas. Aqui nós temos algumas imagens representativas de vírus. Então, este primeiro é um vírus da poliomielite. Esse segundo é o vírus do tabaco. Esse terceiro, que é o mais conhecido nos nossos livros de ciências, normalmente eles colocam essa imagem aqui para falar do vírus. É um bacteriófago, ou seja, é um vírus que ataca as bactérias. Este daqui é o vírus da gripe. E este daqui é o vírus da AIDS, é o HIV. Então, só para que vocês entendam, então vamos falar da estrutura do vírus. Primeiro, a estrutura deles. Uma cápsula proteica
fora, dentro, o material genético, seu código genético. Aqui abaixo temos várias imagens de vírus, ou seja, respondendo à pergunta inicial, todos os vírus são iguais? Não, eles não são todos iguais, muito pelo contrário, são diferentes uns dos outros. Porém, a estrutura do vírus, eles todos terão essa cápsula de proteína com o material genético lá dentro, ok? Então vamos à nossa primeira atividade. Vamos lá, pessoal! Os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Por essa razão, como eles são chamados? Como chamamos os vírus, então? Vamos lá, um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. Os vírus não são considerados seres vivos. Por quê? Por que eles não são considerados vivos? Porque eles são acelulares, eles não possuem metabolismo, então por isso eles não são considerados seres vivos. Uma vez que não são capazes de realizar as suas atividades metabólicas fora de uma célula, ou seja, eles só conseguem realizar as suas atividades se eles estiverem dentro de uma célula, pessoal. Então, por essa razão, como eles são chamados? Eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque eles só conseguem se reproduzir se eles estiverem dentro de uma célula. E essa célula vai estar realizando atividade metabólica, né? Então, eles só conseguirão sobreviver e fazer todo o estrago que eles fazem se eles invadirem uma célula. Por isso que eles são chamados parasitas intracelulares obrigatórios, ok? Vamos lá. Quais características colocam os vírus como micro-organismos? E aí, pessoal? Quais são as características que a professora já falou nesta aula, na aula anterior, de que os vírus, então, são colocados, são classificados como micro-organismos? Aqui, pessoal, nós temos imagens representativas, algumas nós já falamos no slide anterior, mas imagens representativas dos diferentes vírus. Então, aqui, o HIV, hepatite B, ebola, adenovírus, influenza, bacteriófago, que a professora falou que normalmente os livros de ciências utilizam muito. Quais são essas características, então? Eles são formados por substâncias químicas orgânicas muito semelhantes e eles possuem material genético. E aí, pessoal, eles possuem material genético dentro de uma cápsula proteica
Mas eles são seres vivos ou não? Olha só, o que você aí de casa acha? Então, eles têm a cápsula proteica, o material genético, mas eles não são considerados vivos por serem acelulares e não possuem metabolismo próprio. Todos os indivíduos que nós conhecemos que são celulares, que possuem, né, células, esses sim são classificados dentro dos 5 principais reinos. E vírus não entra em nenhum dos 5 principais reinos, não tem características. Primeiro, porque não tem células. Segundo, porque não tem metabolismo, né? Entre outras características, ok? Então, qual é a classificação do vírus, professora? Como a gente classifica eles? Então, nós podemos classificar o vírus em adenovírus, retrovírus e arbovírus. E por que a gente classifica esses vírus? Porque a professora falou para vocês que nós temos uma diversidade de vírus. E é por isso que nós temos a diversidade de vacinas também para combater esses vírus. Então, quando nós falamos do adenovírus, nós estamos falando de vírus do tipo DNA. Então, a transmissão deste vírus, ele ocorre por contato direto. O adenovírus geralmente é responsável por causar doenças no sistema respiratório, cistite, gastroenterite, conjuntivite, entre outras. Então a professora vai usar, por exemplo, a conjuntivite. E aqui ele fala de contato direto. Então, para se pegar a conjuntivite, quem aí já teve conjuntivite, normalmente, geralmente, a conjuntivite ela vai ser transmitida se, por exemplo, você tiver contato ali com aquela, né, com aquele vírus que está ali no olhinho da outra pessoa, né? Se pegou um lencinho, a pessoa limpou ali o lencinho porque fica lacrimejando e você utilizou aquele lencinho, aí sim. Então, por isso, só um exemplo e como tá bem escrito aqui, geralmente. Então, a professora usou adenovírus, tipo de DNA, por contato direto, que geralmente é desta forma que acontece. Retrovírus são vírus do tipo RNA. O vírus HIV da AIDS é um destes exemplos. Então, sua transmissão pode ocorrer através do contato sexual, por ser uma infecção sexualmente transmissível, pelo sangue, ou seja, pela transfusão de sangue ou pela utilização de seringas contaminadas, tá? Então, desta forma que pode vir a adquirir o vírus classificado como retrovírus. E nós temos ainda o arbovírus. São vírus que têm como agente transmissor os artrópodes. Quem são os artrópodes aí? Você de casa, lembra quem são os artrópodes? Eu quero ver se você lembra. Então, como exemplo, nós temos quem? Os mosquitos. Então, muitos artrópodes, que estão classificados como artrópodes, que são os insetos, aí, os mosquitos, do gênero Aedes, transmite o vírus da dengue e também o vírus da febre amarela. Então, arbovírus transmitidos pelos artrópodes. Vamos à nossa segunda atividade. Em uma aula de biologia ou de ciências, um aluno afirmou que achou a estrutura celular do SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, bastante diferente de outros vírus. A afirmação do aluno apresenta um erro. Qual é? Você aí de casa, vamos analisar e vamos responder. Um tempinho para vocês.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, a pergunta é, né? A afirmação do aluno apresenta um erro. Qual é? Então, ele falou que ele encontrou aqui, né, a estrutura celular. Então, qual é? O que tem de errado nessa afirmativa dele? Então, o aluno afirmou que se tratava de uma estrutura celular. E vírus são o quê? Acelulares. Vírus não possuem células, não esqueçam. Então, o vírus causador da Covid-19, por se tratar de um vírus, não apresenta célula. Não apresenta célula acelular. Não esqueçam essas palavras, ok? Então, vacinas. Vamos falar das vacinas. São substâncias biológicas que estimulam o nosso sistema imunitário ou imunológico a desenvolver o quê? Desenvolver anticorpos contra um determinado micro-organismo causador da doença. Então, a vacina, pessoal, ao nos vacinarmos, então no nosso organismo vai fazer o quê? O nosso organismo vai começar, então, a criar anticorpos. Esses anticorpos, então, é o que vai nos salvar, é o que vai garantir que a gente não vá ficar doente, né? Ou Deus o livre se ficar aí, como infelizmente nós estamos vendo as últimas notícias aí do Covid, mas as pessoas que estão vacinadas, normalmente aí têm sintomas mais leves, né? Então, por quê? Porque o nosso corpo vai criando anticorpos. Eles vão criando ali uma substância imunológica para nos defender das doenças. Então, essa substância biológica, ela contém uma parte ou todo o micro-organismo causador da doença. Claro que esse material que vai ser colocado, ou ele estará morto, ou ele estará enfraquecido. Cada vacina, nós vimos a diversidade de vírus que existem e para cada vírus, então, temos os antídotos, as vacinas. Então, o que nós vimos é que para cada um tem uma vacina. Então, para cada vacina também será produzida de uma determinada forma. Então, podemos ter aí uma parte ou todo, pode estar aí morto ou enfraquecido. Vamos falar um pouquinho da história. Então, aqui, pessoal, lá na China, no século X, é onde começou, então, a ter os primeiros indícios de vacina. Edward Jenner, que é um britânico, no século XIII, ele produziu a vacina da varíola. E aqui tem uma vaquinha. Por que tem uma vaquinha, pessoal? Porque a varíola inicialmente, segundo historicamente os dados que nós encontramos, é que a varíola ela estava nos bovinos. E as mulheres que ordenhavam essas vacas, então esse cientista, o Edward, ele pegou e retirou ali da palma das mãos dessas ordenhadeiras material para produzir a vacina. E ele inoculou então essa vacina no menininho de 8 anos. E a partir daí ele conseguiu então produzir o antídoto, para que tivesse então, salvasse as pessoas dessa varíola. Temos aqui Louis Pasteur no século XVI. Louis Pasteur criou a penicilina, tão importante, tão doída também, pessoal? Quem aí nunca tomou uma penicilina e depois chorou porque dói? Então, o responsável foi Louis Pasteur. E temos também o Maurice Ralph, no século XX, que também tem aí o seu percentual de grande importância, que são as atuais vacinas foram criados por Maurice. Então, ele é historicamente bem importante pelas atuais vacinas e pela quantidade de vacinas que o Maurice conseguiu produzir, descobrir e produzir. Falando do Brasil,
Em 1804, o Marquês de Barbacena trouxe então para o Brasil a primeira vacina para a varíola. Oswaldo Cruz, diretor-geral de saúde pública, iniciou campanhas de saneamento e imunização em 1904. Gente, olha só as datas, cuidem disso. Mas, infelizmente, pela falta de informação, muitas pessoas, acabaram tendo dúvidas se a vacina funcionava, não funcionava, e aí teve, historicamente, em 1904, a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Então, historicamente, nós temos esses dados da vacina. E vamos à nossa terceira atividade. Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, o que a vacina garante ao nosso organismo? O que a vacina garante? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Tenho certeza que sim. Então, o que garante, Qual a garantia que a gente tem da vacina no nosso organismo? Graças à capacidade da vacina de estimular a produção do quê? Produção de anticorpos. Dizemos que esta, então, é uma forma de imunização ativa e garantida. Por favor, se vacinem. Vamos a uma atividade aqui, mão na massa, ok? Então, só para que vocês consigam, é muito importante que a gente realize debates com os nossos colegas, Ainda mais agora, em sala de aula. Então, argumentem com os seus colegas sobre a importância da vacinação para a saúde individual e também para a saúde coletiva, pois ao nos vacinarmos, nós não estamos cuidando somente de nós, nós estamos cuidando de todos os nossos colegas que estão à nossa volta. Então, em um determinado momento, com a autorização da professora de ciências, levanta essas dúvidas, levantem esse debate em sala de aula, para que todos se vacinem, ok? Então, nesta aula, nós falamos sobre vírus, que são micro-organismos formados por cápsulas proteicas, e dentro dessas cápsulas proteicas tem material genético, que podem causar doenças nos seres vivos, pois utilizam as suas células para replicar. São parasitas intracelulares obrigatórios. E as vacinas são substâncias produzidas para prevenir essas doenças. E uma vacina pode conter partes de um vírus ou até mesmo ele morto ou ele enfraquecido. Vai depender do vírus que nós estamos estudando. Ok, pessoal? Neste vídeo falamos sobre vírus. Espero que tenham gostado. Até breve!